Fala, meus bons e queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Língua Pátria. Eu me chamo Diego Abreu, como sempre é uma imensa alegria receber vocês aqui na minha casa, no meu canal, para a gente bater um papo, ter uma conversa a respeito de temas que são temas importantes sobre a vida do nosso país. Existe muito antagonismo dentro dos setores que se identificam mais ou menos com aquilo que a gente chama genericamente de nacionalismo, ou então pelo menos com setores políticos que têm algum tipo de simpatia por alguma das pautas tradicionais do nacionalismo brasileiro, como, por exemplo, a ideia do desenvolvimentismo, da participação do Estado no processo de construção de fortificação econômica do país, ou então a crítica, a insurgência contra qualquer tipo de ingerência estrangeira em negócios domésticos brasileiros. Então, quem comunga dessa agenda, de modo geral, tende a ter uma visão negativa em relação a isso que a gente entende aqui no nosso país como liberalismo. E, digo, por uma razão justificada. Existe realmente muita legitimidade nessa postura, não apenas por conta dos motivos de ordem ideológica, da incompatibilidade, da distância ideológica entre o nacionalismo e o liberalismo, mas também principalmente porque o que se chama de liberalismo hoje na política brasileira, de modo geral, com algumas pequenas exceções, é fundamentalmente, na verdade, uma militância em favor de interesses diretamente estrangeiros, ou então de interesses de lobbies nacionais que estão muito bem azeitados, muito bem alinhados com interesses estrangeiros e que são fundamentalmente infensos, são fundamentalmente antagônicos ao interesse nacional mais generoso, interesse nacional mais, como é que eu poderia dizer, mais holístico do país. Então, existe uma legitimidade para essa postura. Contudo, essa postura também traz alguns problemas. O primeiro desses problemas é o seguinte: a partir do momento que a gente adota uma postura que ela é radicalmente antagônica a tudo que se entende por liberalismo, a gente acaba colocando num balaio, que é um balaio muito grosseiro, figuras que têm, de fato, uma importância para o processo de construção do país. Não apenas uma importância no âmbito intelectual. Então peguemos, por exemplo, toda aquela tradição de pensadores e de estetas, literatos, românticos brasileiros do século XIX. Grande parte daquelas figuras eram liberais, figuras como Castro Alves, como Gonçalves Dias. Então, a partir do momento que você tem um olhar que é um olhar negativo, depreciativo, um olhar belicoso em relação ao liberalismo, você acaba também, bem ou mal, colocando essas figuras também como inimigos, como antagônicos, o que naturalmente não é uma coisa positiva para um movimento que busca construir e ao mesmo tempo resgatar o legado de construção do nosso país. Ao mesmo tempo também, essa postura antagônica em relação ao liberalismo, ela acaba comprometendo um dos pilares fundamentais, pelo menos da tradição nacionalista brasileira, que é aquilo que no meu livro, Pensadores Nacionalistas da Era Vargas, eu chamo de centrismo, que é essa tendência, essa inclinação que se via de uma maneira muito clara naquela organização política que orbitou em torno de Getúlio Vargas e outros exemplos, outros episódios de governança nacionalista aqui no nosso país, que é essa inclinação a você incorporar elementos díspares de diferentes posições políticas, de diferentes ideologias, mas que, bem ou mal, têm algum grau de qualificação e que trazem da sua respectiva ideologia elementos que podem ser positivos e frutíferos para o processo de construção do nosso país, e você escantear, você isolar os elementos mais jacobinos, os elementos mais radicalizados, né? Por isso que é centrismo. Você incorpora os elementos mais moderados, mais equilibrados, e você escanteia os elementos mais incendiários do espectro político. Então, a partir do momento que a gente adota uma postura, que é uma postura de antagonismo absoluto, radical em relação ao liberalismo, a gente acaba também, bem ou mal, empurrando os liberais que poderiam contribuir com o país, ou então que pelo menos poderiam, do ponto de vista intelectual, incrementar, enriquecer a nossa visão de Brasil. A gente acaba tirando esse pessoal do espectro e acaba, bem ou mal, fechando ali uma porta de enriquecimento do processo de construção e de formação do nosso país. Por conta disso, eu resolvi hoje, neste vídeo, trazer para vocês 5 indicações de leitura, ou mais especificamente, 5 indicações de autores que têm algum grau maior ou menor de afiliação a diferentes correntes do liberalismo, seja um liberalismo de matriz inglesa, hobbesiano, lockeano, da Constituição de 1215, seja um liberalismo de matriz francófona, afrancesada, russoniano, um liberalismo que
bebe daquela tradição da enciclopédia do século XVIII. Então trouxe 5 autores que podem dar algum grau de contribuição, é claro, a partir de uma leitura que é uma leitura criteriosa, a partir de uma leitura que é uma leitura ativa, uma leitura crítica, apesar desse termo ter sido muito vulgarizado recentemente, uma leitura criteriosa de 5 autores que são importantes, que deram sua contribuição não apenas para o processo de formação do nosso país, mas também para a formação do pensamento universal, porque alguns desses autores, inclusive, são grandes potestades das suas respectivas áreas. Então, a gente vai tratar aqui de 5 sugestões de autores liberais que podem incrementar a nossa visão de Brasil, a nossa compreensão de Brasil e que devem fazer parte da biblioteca de qualquer pessoa que se diga nacionalista, que tem interesse na chamada questão nacional. Porém, antes disso, 2 recados. Primeiro, peço a vocês que vocês me ajudem, deixando a curtida, deixa o like, deixa um comentário, interage aqui na seção de comentários. Peço a vocês também que vocês me ajudem compartilhando esse vídeo. Claro que é um pedido sempre reiterado. Agradeço a todo mundo que sistematicamente faz isso. E é uma forma que vocês têm de ajudar a que esse nosso conteúdo ele rompa as barreiras algorítmicas e que chegue a mais pessoas. Também convido a vocês que entrem nos primeiros links da descrição do vídeo, também no comentário fixado aqui na seção de comentários, para que possam conhecer tanto lá na plataforma da Hotmart, quanto no sítio virtual da editora Clube de Autores, os meus mais recentes livros. São Antologia do Viralatismo, que eu falo sobre as diferentes teorias de inferiorização, de depreciação do Brasil, e também a obra que eu já citei aqui, que são os Pensadores Nacionalistas da Era Vargas, em que eu falo bastante sobre o processo de construção intelectual do nacionalismo brasileiro nas décadas de 1930 e 1940. Então vamos lá. Sem mais enrolações. O primeiro autor que eu gostaria de indicar para vocês é o conhecidíssimo, famoso Joaquim Nabuco. Ora, o Joaquim Nabuco ele sofre de uma espécie de uma maldição editorial. Por quê? Porque a obra do Joaquim Nabuco ela acabou sendo estiolada por 2 problemas. O primeiro deles é o fato de que a obra que se tornou mais famosa, mais conhecida do Joaquim Nabuco é certamente uma das suas piores obras, que é a obra O Abolicionismo. É óbvio que a obra O Abolicionismo ela tem uma virtude muito importante, que é apresentar uma espécie de uma análise, um registro histórico do processo de formação desse movimento abolicionista, que certamente foi um movimento muito importante. Eu vejo muitas pessoas aí completamente ociosas intelectualmente discutindo quem foi que contribuiu para o processo de abolição, da escravatura, quem foi a liderança, quem foi o protagonista, o personagem principal. Isso daí é uma discussão ociosa, é uma discussão inútil, preguiçosa, porque, fundamentalmente, qualquer tipo de revolução na organização social, como foi, de fato, a abolição da escravatura, ela, para poder ocorrer, precisa do concurso de diferentes forças políticas. E o movimento abolicionista, bem ou mal, foi uma espécie de uma vanguarda e também um ponto de encontro, uma esquina dessas forças políticas que concorriam para acabar com esse horror, para acabar com essa desgraça que, infelizmente, acometeu o nosso país, que foi o escravismo. Então, essa obra, O Abolicionismo, tem, de fato, essa virtude. Porém, essa obra tem alguns problemas muito importantes. O mais importante deles é que é uma obra ainda de mocidade, de juventude do Joaquim Nabuco, num período que ele estava muito influenciado por algumas ideias estrangeiras que tinham muita força aqui no país, né? Como, por exemplo, aquele pensamento do que hoje em dia ficou conhecido como racismo científico ou racialismo científico. Então você ainda tinha muito daquela sociologia meio fisiológica, aquela tentativa de estabelecer uma espécie de uma equiparação entre as chamadas leis da natureza e as leis do funcionamento do corpo humano com as leis sociais. Então você ainda tinha muita literatura lixo que, bem ou mal, estava incorporada de uma maneira ainda muito presente, muito patente no pensamento do Joaquim Nabuco. Um exemplo disso é um capítulo que ele dedica nessa obra do abolicionismo. Se eu não me engano, peço desculpas que eu estou fazendo tudo de cabeça aqui, eu não tenho cola, mas se eu não me engano é o papel do negro na formação da nacionalidade brasileira. Se não for isso, alguma coisa parecida com isso. Então, nesse capítulo especificamente, que ele comenta a influência, a presença do elemento negro no processo de formação do povo brasileiro, infelizmente ele recorre não apenas a certas ideias que, graças a Deus, foram depois refutadas pelo progresso do conhecimento humano, mas também recorre a alguns autores que certamente hoje fazem parte, de uma maneira muito justificada, muito legítima, do plantel de autores que foram escanteados ali da boa literatura a respeito
das diferenças inerentes a determinadas etnias, o que quer que seja. Então, por exemplo, ele vai citar lá o Henry Thomas Buckle, que é um historiador, que era muito influenciado por aquela ideia da mesologia, a influência do meio no comportamento do ser humano. Então, é toda uma carranca, todo um entulho de pseudociência que ele acaba colocando dentro dessa obra especificamente, que tem o seu valor historiográfico, mas que, infelizmente, acaba corroborando certos preconceitos e certas crendices pseudocientíficas. Agora, o Joaquim Nabuco, especialmente nas suas obras de maturidade, ele vai trazer algumas visões muito interessantes, que acabam sendo um pouco prejudicadas pela forma como o Joaquim Nabuco ele transpõe, ele coloca essas suas ideias em texto. Por quê? Porque o Joaquim Nabuco ele oscila entre um estilo mais ensaísta, mais memorialista, e, ao mesmo tempo, ele também tem um estilo jornalístico, porque grande parte, inclusive, das obras do Joaquim Nabuco que foram posteriormente compiladas, na verdade foram ensaios, foram artigos que foram escritos para periódicos do período. Depois isso daí recebeu um verniz editorial e acabou sendo transformado em obras. Porém, para um leitor paciente, para um leitor que de fato seja sequioso por entender a visão política e a análise social histórica que está inscrita na obra do Joaquim Nabuco, você tem uma infinidade de pérolas que são espalhadas, que são pulverizadas ao longo dessa sua produção, especialmente essa produção de maturidade. Então a gente pode aqui destacar algumas obras específicas. Uma obra que eu acho que é muito interessante, recomendo todos a lerem, até porque ela não é tão extensa, diferente de outros textos do Joaquim Nabuco, é a obra Minha Formação. É claro, você tem alguns episódios ali ao longo da obra que acabam sendo bastante desinteressantes para quem não tem um interesse na biografia do Joaquim Nabuco. Então, quando ele vai falando sobre a vida que ele tinha no engenho, o processo de formação dele na Inglaterra, nos Estados Unidos. Agora, ao longo dessa narrativa, o Joaquim Nabuco ele vai colocando uma série de insights a respeito do funcionamento do sistema político brasileiro, falando um pouco sobre como que é a prática, o dia a dia, o cotidiano da política, que são absolutamente fundamentais, não apenas para qualquer pessoa que queira se inveterar aí pelo mundo da política, da militância, mas também para poder entender muita coisa sobre como que se deram os processos históricos de embate político no nosso país. Então, por exemplo, o Joaquim Nabuco, citando o seu pai, o grande Nabuco de Araújo, né, que tem aquela famosa lei, fala-se muito da Lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que minou o tráfico escravista aqui no nosso país, mas não se fala muito que essa lei foi em grande medida regulamentada pela Lei Nabuco de Araújo, que teve como liderança política justamente o pai do Joaquim Nabuco. Então, o Joaquim Nabuco ele vai atribuir ao pai dele uma série de frases e considerações, brocardos políticos que são absolutamente geniais. Então ele vai dizer, por exemplo, que muito mais importante para a qualidade de um sistema político e no limite para a qualidade da própria sociedade é a qualidade do povo, a qualidade da educação que esse povo tem, a qualidade da sua formação cultural, do que as ideologias. Então, é muito mais importante, eventualmente, você ter uma organização política que se orienta por ideologias errôneas, mas que é formada por um plantel, por uma escola de pessoas bem formadas, cultas, civilizadas, do que às vezes você tem um movimento político que tem um assentamento, um arraigamento ideológico mais bem orientado, mas que é formado por pessoas que têm um valor humano, por assim dizer, mais inferiorizado. O Joaquim Nabuco também vai atribuir ao pai dele, o Nabuco de Araújo, uma outra frase que é absolutamente genial, que é, no embate entre ideias ou então agendas que são, de um lado, moderadas e do outro, radicalizadas, haverá sempre a tendência, pelo menos aos olhos do povo, de predileção dessas ideias radicalizadas, porque essas ideias radicalizadas elas têm como seu combustível a euforia, o entusiasmo, enquanto as ideias mais moderadas, mais equilibradas têm como o seu esteio a reflexão, a maturidade, a moderação, que são, via de regra, qualidades que se encontram ausentes, especialmente nas ebulições das massas e por aí vai. Então você tem uma série de colocações, de frases, de ponderações, de análises. Por exemplo, a análise que o Joaquim Nabuco vai desenvolver em duas obras históricas de maturidade também dele, a obra que ele analisa as revoltas de 1893 e 1895, e também a obra que ele vai analisar o processo de ascensão e queda e todo o caos político que se instalou no Chile por conta do fenômeno Balmaceda.
Então, nessas obras, ele vai notar, dentre outras coisas, que aquele processo de radicalização que vai culminar nessas explosões, nessas efervescências, ele é um processo que vai sendo aos poucos alimentado por forças políticas que vão se radicalizando e que essa radicalização primeiro começa no discurso para que aí sim, no futuro, ela possa culminar em uma ação política de ruptura, em uma ação política radicalizada. Então isso nos ajuda, dentre outras coisas, a entender o processo de radicalização que nós estamos vivendo no nosso país e seus perigos inerentes. Então eu recomendaria que quem tem interesse em compreender um pouco mais da história do Brasil, lesse pelo menos as obras de maturidade do Joaquim Nabuco, o memorial que ele faz do pai dele, o Estadista do Império, essas obras que eu já citei, Balmaceda, e as revoltas de 1893 e 1895, também tem um texto muito interessante. Isso tudo vocês conseguem encontrar na internet com tranquilidade, em que o Joaquim Nabuco faz uma análise da Revolta da Praia, Revolta Praieira, de 1848, que ele faz uma conexão também muito interessante com a Primavera dos Povos, de 1848, dizendo que essa revolta foi muito mais influenciada por esse movimento liberal, victor-hugoniano, esse liberalismo romântico de 1848, do que por conjunturas e condições inerentes à realidade brasileira. E também recomendo a obra que eu já citei aqui, que é a obra Minha Formação, do Joaquim Nabuco, grande intelectual, grande brasileiro, com suas limitações, suas contradições, com seus erros, seus problemas, mas que deve ser estudado. Vamos lá, o segundo autor liberal, ou pelo menos com uma certa inclinação liberal, que eu recomendaria a vocês, é o grande Manuel Bonfim, o médico sergipano. É, inclusive, imputado por algumas pessoas que falam sobre nacionalismo como um dos grandes do nacionalismo brasileiro. De fato, o Manuel Bonfim, ele traz uma visão nacionalista que é orientada também por uma formação que ele, inclusive, assevera em vários textos dele, uma formação mais liberal. O Manuel Bonfim também ele é um autor que, num certo sentido, caiu na graça de alguns setores, especialmente dessa esquerda mais pátria grande, essa esquerda cucaracha brasileira, esse pessoal bolivariano, especialmente por conta de uma obra dele, que é aquela obra América Latina, Males de Origem, em que ele vai fazer uma espécie de uma estigmatização, uma satanização do processo de colonização aqui da América Latina por espanhóis e por portugueses. Então, essa tentativa aí de satanização dos colonizadores acaba, no final das contas, sendo algo muito simpático a esses setores mais patriagrandistas, mais bolivarianistas aqui da esquerda brasileira. E o Manuel Bonfim, em alguma medida, também sofre do mesmo vício, do mesmo mal que o Joaquim Nabuco sofre, que é essa maldição editorial, por assim dizer. O fato de que a sua pior obra, sem sombra de dúvidas, foi aquela que ganhou mais notoriedade, mais fama, que é justamente essa, América Latina, Males de Origem. Agora, o Manuel Bonfim tem uma série de obras que essas sim são muito mais interessantes. Ele tem uma história do Brasil que é muito legal, em que ele utiliza como base lá, especialmente a história do Brasil do Visconde de Ouro Preto e também a história do Brasil do Frei Vicente do Salvador. Então, acaba sendo uma historiografia do processo de formação brasileiro que recorre a fontes que não são fontes tão utilizadas, especialmente por essa historiografia mais canônica. Então você acaba tendo uma visão de uma biografia um pouco diferente, rica, não necessariamente melhor, mas diferente. Então dá uma visão que é uma visão mais arejada do processo de formação histórica do nosso país. E o Manuel Bonfim tem uma obra absolutamente linda que ele escreveu com Olavo Bilac, se eu não me engano, é Através do Brasil, que é uma narrativa, é uma coisa quase que didática, feita para criança, mas tem essa coisa meio patriótica, inocente, que é algo muito bonito, especialmente para esse público que ainda está no seu processo de formação intelectual. E tem a obra que eu considero, que eu imputo como a melhor obra do Manuel Bonfim, que se chama O Brasil na América, que é um livro de maturidade, que é um livro muito mais musculoso, muito mais robusto do que esse América Latina, Males de Origem, que é citado por todo mundo aí, e que é fundamentalmente uma obra em que o Manuel Bonfim, apesar de incorrer em alguns deslizes, em algumas interpretações das quais eu discordo a respeito do processo de formação
brasileiro, principalmente esse ranço absolutamente irracional que ele tem em relação aos portugueses. O Manuel Bonfim, para quem não sabe, foi talvez o grande responsável pela sacralização desse conceito que foi muito importante, especialmente no período da República Velha, que era o conceito do bragancismo, de que a partir do processo de libertação de Portugal em 1640, pelo Duque de Bragança, Dom João IV, teria havido uma degeneração das elites portuguesas. Isso acabou culminando no processo também de degeneração dessa relação colonial entre Brasil e Portugal, e que o atraso brasileiro seria resultante dessa degeneração do seu colonizador. Então, uma interpretação que destoa, inclusive, da sofisticação intelectual do Manuel Bonfim, que me parece ser muito mais motivada por elementos afetivos, por elementos irracionais, emocionais, do que, de fato, por uma apreciação racional, uma apreciação mais balizada dessa relação, do processo de formação do Brasil a partir da sua maternidade, da sua paternidade lusitana. Agora, nessa obra, O Brasil na América, o Manuel Bonfim, ele traz alguns elementos absolutamente fundamentais para a compreensão do nosso país. Então, eu sempre destaco, quando eu vou falar do Manuel Bonfim, fazendo naturalmente menção a essa obra, duas ideias que o Manuel Bonfim ele vai consagrar. A primeira dessas teses é a tese de que o processo de unificação do nosso país, ao contrário do que uma série de historiadores acabam dizendo, acabam afirmando, de que a unidade brasileira seria fruto de uma espécie de um grande consenso político, que a unidade brasileira seria fruto de uma espécie de um acordão que aconteceu durante aquele processo que veio a culminar na independência do Brasil, em 1822, e que ela não tinha uma espécie de uma base, de um esteio social. Então, quando você vai estudar uma historiografia, especialmente uma historiografia mais liberal, mais uspiana do Brasil, de modo geral, o que se apresenta é isso. Não, o Brasil ele não se fragmentou porque houve esse acordão, uma espécie de um centrão ali, comandado pelo Hugo Mota, pelo Rodrigo Maia da época, e por conta disso, o Brasil se manteve unido de uma maneira artificial. O Manuel Bonfim, com uma fartura enorme de documentos e de relatos de fonte primária, ele vai comprovar justamente o contrário. Ele vai comprovar que já havia todo um espírito de solidariedade dentro do nosso país desde o primeiro século de colonização, que teve como seu combustível mais importante justamente o processo de luta contra os invasores que tentaram se assentar aqui na costa brasileira. Sejam eles, no primeiro momento, os franceses, né, que tentaram estabelecer uma colonização que foi bastante, inclusive, alargada. Muitas pessoas não têm noção de que, por exemplo, a famosa França Antártica, aqui no Rio de Janeiro, na verdade, abrangia. E até Cabo Frio, pegava uma parte do Espírito Santo. Houve tentativas de colonização em São Vicente, atual São Paulo. E que, no Nordeste, em um determinado momento, a presença francesa ela se estendeu da Paraíba, onde você, inclusive, encontra algumas reminiscências até hoje da presença francesa, como, por exemplo, alguns municípios lá, o município de Bayeux, não sei como é a pronúncia correta em francês, mas é alguma coisa parecida com isso, o município de Bayeux, até a famosa França equinocial, já no Maranhão. Então, houve uma luta, que foi uma luta que durou várias décadas, para se viabilizar a expulsão desses invasores franceses. E foi uma luta que, no certo sentido, ela acabou se amalgamando com uma luta que foi travada na Amazônia para poder expulsar franceses, ingleses, holandeses, até belgas. Houve até uma tentativa de colonização belga na Amazônia, lá pelo tal do Jan Moore. E essa luta de expulsão desses invasores da Amazônia também se entrelaçou com a luta de expulsão dos holandeses no Nordeste brasileiro. Então você teve praticamente um século inteiro de lutas que foram travadas por luso-brasileiros que já tinham uma grande identificação com o país e também foram travadas de uma maneira que congregou forças de diferentes regiões do nosso país. Então, por exemplo, baianos lutaram no Rio de Janeiro para a expulsão das tropas do Villegagnon. De modo geral, você teve baianos, pernambucanos, paulistas, cariocas lutando lá no Maranhão e também na Amazônia para a expulsão desses invasores. No caso lá do Maranhão era o Daniel de Latouche, né, acho que era conde ou barão de Lavardière. E no caso lá da Amazônia você teve uma infinidade de companhias que tentaram se estabelecer lá, holandeses se estabeleceram, se não me engano, lá no Xingu. Os ingleses tentaram se estabelecer lá na região de Roraima, também no Tapajós.
Então, você teve uma infinidade, uma multiplicidade de tentativas de invasão ou de colonização do que posteriormente seria consagrado, especialmente a partir do Tratado de Madrid, como futuro território brasileiro, e que acabaram sendo sustadas justamente por conta desse sentido de unidade, desse processo de comunhão que se estabeleceu entre os posteriormente brasileiros naquele momento, já no primeiro século de colonização. E também cabe ao Manuel Bonfim destacar justamente o heroísmo dessa primeira geração de brasileiros, que serve como um grande antídoto para esse pensamento viralatesco, para esse pensamento rebaixado, que diz que o brasileiro ele foi uma espécie de uma fusão de indígenas que seriam um povo preguiçoso, dos escravizados e também dos portugueses degenerados, enfim, todo aquele chorume viralatesco que é bem ou mal difundido por essa sociologia liberaloide, aí sim, o liberalismo tem que ser jogado na lata do lixo, por essa sociologia viralatoide. Então, o Manuel Bonfim traz justamente, ele mesmo sendo um liberal, ele traz uma visão que vai na contramão dessa, digamos assim, desse preconceito, dessa crendice que foi consolidada por alguns autores de matriz liberal, como Raimundo Faoro, como até o próprio Sérgio Buarque de Holanda acaba nadando um pouco nessa corrente de chorume aí. Então, o Manuel Bonfim, ele traz esses elementos importantes que enriquecem a nossa compreensão do Brasil. Então, eu sugeriria, além da leitura dessa obra, que é muito idílica, a obra Através do Brasil, que ele escreve junto com o Olavo Bilac, também recomendaria especialmente a leitura da obra O Brasil na América, que, se eu não me engano, é uma obra relativamente extensa, tem lá umas 300, 400 páginas, mas vocês podem selecionar em alguns momentos, porque ele faz uma organização que é uma organização bem cronológica, então vocês podem selecionar em alguns momentos, especialmente esse momento em que o Manuel Bonfim vai falar sobre o primeiro século de colonização e as lutas que foram travadas pelos grandes heróis e como que foi se dando esse processo de integração entre as diferentes forças políticas e sociais no nosso país. Então, Manuel Bonfim vai falar sobre a tomada do Guaíra, lá em 1631, como que os paulistas estenderam o território brasileiro até lá as margens lá das cataratas do Iguaçu. O Manuel Bonfim vai falar sobre a presença de brasileiros de São Paulo nas lutas para a expulsão dos invasores lá na Amazônia. Vai falar sobre o famoso Pascoal Paz, que foi uma figura que participou dessas lutas. O Manuel Bonfim vai falar sobre a presença também sobeja de paulistas, de bandeirantes lá no sul do Brasil, participando das guerras guaraníticas, sendo os primeiros a viabilizarem a pecuária em certas regiões do sul do Brasil. A presença, por exemplo, lá do Domingos Jorge Velho, no sertão da Paraíba, no sertão de Pernambuco, fundando lá um arraial que depois veio a ser uma cidade, a cidade de Piancó, como que se deu a integração dele com outros bandeirantes, com outros sertanistas. Tem o famoso Domingos Sertão, como que se deu o encontro entre Domingos Jorge Velho e Domingos Sertão. Então, assim, é uma visão de Brasil que é uma visão muito arejada e que nos ajuda a entender, à luz de uma perspectiva histórica, como que se deu o processo de sedimentação da unidade nacional. Vamos lá, o terceiro autor, esse sim, indiscutivelmente liberal, o terceiro autor que eu recomendaria vocês a estudarem pelo menos uma parte da obra dele é o grande Rui Barbosa. O Rui Barbosa, então, ele é uma pessoa muito odiada por alguns setores aí do nacionalismo brasileiro. Primeiro porque ele teve aquela ideia muito infeliz de comprar para si aquele modelo de bandeira lá do Lopes Trovão, que era uma bandeira que era influenciada, inspirada na bandeira dos Estados Unidos. Ele era, especialmente nesse período, uma pessoa fanaticamente simpática, eufórica em relação àquele modelo de organização política dos Estados Unidos. O Rui Barbosa também ficou muito estigmatizado pela participação direta dele, foi na pasta dele lá do Tesouro, do conhecidíssimo processo do encilhamento, que foi uma espécie de um dilmismo avant la lettre, né? Foi uma espécie, hoje em dia se chamaria esse processo que o Rui Barbosa tentou implementar de quantitative easing, que é basicamente a criação de dinheiro, de crédito ex nihilo, com a expectativa de que com essa facilitação de meio corrente na sociedade houvesse um processo de incremento
partia da ideia de que uma das causas para o atraso brasileiro, especialmente no Império, é que havia uma política de restrição de acesso a crédito, que por conta disso os setores produtivos brasileiros não conseguiriam acessar o crédito e desenvolver as forças produtivas do país. Então essa medida, que foi uma medida completamente atabalhoada do Rui Barbosa, acabou jogando o país num caos econômico e depois teve que ter a atuação lá do Campos Salles para poder viabilizar o tal do funding loan e equilibrar um pouco a economia brasileira, e ali se consolidou aquele arranjo de poder da República Velha. Então o Rui Barbosa ele acaba sendo estigmatizado por isso. Agora, ninguém nega que o Rui Barbosa ele é certamente o maior intelectual do período da República Velha. Todo tipo de apreciação, até os discursos do Rui Barbosa são grandiloquentes. Inclusive, uma das obras que eu recomendo todo mundo a ler, não apenas pelo seu valor político, sociológico, mas também até pelo seu valor estético, é a compilação de discursos do Rui Barbosa, que você encontra facilmente aí na versão em PDF na internet. Eu acho que está até disponível pela Biblioteca do Senado gratuitamente em PDF. E um dos discursos bem interessantes do Rui Barbosa é um discurso que foi realizado, se eu não me engano, em 1892, um discurso que ele fez em homenagem ao presidente da província da Bahia naquele período, que era o tal do Manuel Vitorino. E lá o Rui Barbosa ele traz alguns elementos muito importantes do processo de consolidação da Constituinte de 1890 a 1891, né, a primeira Constituinte, da primeira Constituição da República do Brasil. E o que é interessante sobre esse registro que o Rui Barbosa faz de uma forma bem grandiloquente, bem pomposa, naquele estilo do Rui Barbosa, é o fato de o Rui Barbosa ele acenar algo que também já tinha sido notado por alguns outros historiadores. Por exemplo, tem o livro História da República, do José Maria Bello, que é bem interessante, que ele também aponta isso. O papel que o Rui Barbosa desempenhou naquele contexto da Constituinte de 1990 para poder salvaguardar a unidade política do nosso país, porque havia forças que atuavam naquela Constituinte que queriam que o Brasil tivesse um modelo de organização que era um modelo confederativo, não federativo, em que no final das contas você teria algo muito parecido com o que é o Mercosul hoje em dia, ou até mesmo a União Europeia. Seria algo parecido com o que foi o modelo de organização do Canadá, por exemplo, durante muito tempo, que era um modelo em que as províncias, os departamentos, os estados, como quer que se chame, eles tinham um caráter quase de nações, e havia ali uma união, uma articulação entre essas mini-nações, que era uma articulação muito precária, muito débil. Naturalmente, isso daí foi orientado, foi iluminado pelas forças políticas dominantes naquele período, tanto do ponto de vista da política real, dos interesses materiais, quanto também do ponto de vista ideológico. Leve-se em consideração que naquele período as duas grandes forças ideológicas eram, de um lado, o liberalismo mais tradicional, francês, russoniano, o que quer que seja, e também o positivismo. E o positivismo tem uma das suas bases fundamentais, a famosa ideia das pequenas nações, pequenas pátrias, né, petit nation. Inclusive, o José Maria Bello, na sua obra História da República, ele vai assinalar que a atuação do Rui Barbosa foi fundamental para que uma proposta que era levada a cabo pela delegação do Rio Grande do Sul, que tinha como líder lá o Júlio de Castilhos, né, que é uma figura, inclusive, muito acariciada por esse pessoal mais trabalhista, esse pessoal mais castilhista. Na minha visão, essa glorificação que se faz do Júlio de Castilhos é uma coisa, inclusive, bastante injustificada, levando-se em consideração esse caudilismo, que é uma coisa que não me agrada muito, mas essa é uma outra discussão. Agora, que foi registrado pelo José Maria Bello e também pelo Rui Barbosa nesse discurso, foi o papel que ele teve para poder salvaguardar. Claro que em um arranjo liberal, em um arranjo descentralizado, mas salvaguardar a unidade do nosso país dentro de um contexto em que havia, sim, uma militância, em que havia, sim, uma pressão para uma fragmentação quase que absoluta, né? Quase que um processo coletivo de separatismo acontecendo ali na Constituição de 1890. Uma outra obra também que é muito interessante do Rui Barbosa é uma obra chamada A Questão Social e Política no Brasil, que é considerado aí por alguns intelectuais como se fosse uma espécie de um manifesto trabalhista avant la lettre, né? Um manifesto trabalhista oficioso. Claro, trabalhismo, não trabalhismo brasileiro tradicional, muito inspirado pelo positivismo gaúcho, muito inspirado pela doutrina social da igreja, mas um trabalhismo inglês, o que o pessoal Lavete aí gosta de chamar de socialismo fabiano, socialismo bernsteiniano, enfim, muito
teorizado pelo tal do Harold Lash. Então você tem um documento que, bem ou mal, apesar de ter que ser lido, obviamente, com os olhos criteriosos, de se entender que foi um documento composto em um determinado contexto histórico, que tem ali alguns preconceitos pseudocientíficos que também estão patentes, mas você observa nesse documento, nesse texto, a questão social e política no Brasil, quase que um documento que registra um processo de transição entre uma visão que foi muito forte, especialmente na década de 1910, que é o chamado eugenismo político, essa ideia de pensar que todos os problemas relativos à sociedade brasileira, na verdade, são frutos da má qualidade do povo brasileiro. A transição disso para aquilo que ficou conhecido como higienismo, que era a ideia de que o povo brasileiro ele não se desenvolvia, ele tinha problemas de ordem cognitiva, até de ordem física, biológica, muitas doenças, porque havia ali toda uma negligência em relação ao tratamento de problemas de ordem educacional, de ordem social, de ordem médica, inclusive. Então, a partir daquele momento, você vai ter uma mudança que é, se não uma mudança insuficiente, obviamente é, mas uma mudança pelo menos alvissareira no sentido de uma condenação estrito sensu, movida por crendices e preconceitos racistas do povo brasileiro para uma visão cada vez mais inclinada, cada vez mais com um pendor social, de entender que os problemas do país e o atraso do país de modo geral eram fruto de políticas equivocadas que eram implementadas e que tinham na negligência social seu eixo fundamental. Então isso também está presente no pensamento e na obra do mestre Rui Barbosa. O quarto autor que eu queria sugerir para vocês é um autor interessante. Talvez até a qualificação dele como um liberal seja um pouco laxa da minha parte, mas ele foi uma das figuras, talvez a figura mais tardia da chamada Escola do Recife, muito germanizada. Ele que é uma espécie de um pupilo daqueles grandes figurões da Escola do Recife, lá de 1890, figuras como Fausto Cardoso, Tobias Barreto, o próprio Silvio Romero, que é o grande mestre Francisco Pontes de Miranda, certamente um dos maiores, se não o maior jurista brasileiro. O Pontes de Miranda tem uma obra que é uma coisa amazônica, ele tem um compêndio ali de, eu acho que é direito civil, alguma coisa parecida com isso, ou direito constitucional, que são 60 volumes. Ele comentou todas as constituições até a morte dele, então é simplesmente um titã intelectual que tem uma produção amazônica, oceânica. Agora tem uma obra específica, na verdade o Pontes de Miranda ele vai falar sobre esses temas históricos do ponto de vista do processo de formação do pensamento jurídico brasileiro em várias obras, mas tem uma obra que ele concentra isso de uma maneira talvez um pouco mais extensa, por isso seja interessante recomendar para vocês, que, se eu não me engano, novamente peço perdão que estou fazendo tudo de cabeça, que não tem cola, se eu não me engano, o nome da obra é Fontes e Evolução do Direito Civil. Eu acho que é isso, Fontes e Evolução do Direito Civil. Se não for isso, depois eu coloco o nome correto aqui na descrição do vídeo. Que nessa obra ele vai dedicar uma parte dessa obra para poder falar sobre, o processo de formação do pensamento jurídico brasileiro, e 2, a influência que a tradição jurídica lusitana teve nesse processo de formação. Então é uma obra muito rica, muito interessante, que traz uma temática que é uma temática, infelizmente, muito pouco abordada, tanto por historiadores quanto por juristas, que é essa influência de todas essas diferentes tradições, as diferentes franjas formadoras da tradição jurídica lusitana no pensamento, não apenas jurídico, mas social do brasileiro. Então, o Pontes de Miranda ele vai fazer uma espécie de um grande inventário de todas as franjas civilizacionais, étnicas, sociais, o que quer que seja, que fazendo parte do processo de formação da nação portuguesa também contribuíram para a formação do jeito lusitano de pensar o direito. Então, o Pontes de Miranda ele vai tratar sobre a influência, inclusive, do empirismo lá dos primeiros povos íberos. O Pontes de Miranda vai falar sobre a influência de um direito mais liberalizante, mais comercialista dos fenícios. O Pontes de Miranda ele vai falar sobre a influência também de um direito mais descentralizador, mais empírico, mais tradicionalista, consuetudinário, especialmente dos suevos e dos chamados visigodos, que foram a grande influência para a formação dos chamados forais, os famosos fueros espanhóis, que em Portugal eram chamados de forais.
a influência dessas instâncias visigóticas na formação desse direito tradicional português. Depois o Pontes de Miranda vai falar sobre a influência romana no direito lusitano, vai trazer, inclusive, uma série de comentadores, de juristas romanos, juristas italianos lá da escola de Bolonha, que foram importantes para poder viabilizar essa tradição, a influência do direito justiniano na formação do direito lusitano. Vai também falar muito sobre a influência, especialmente no campo aí não tanto jurídico, mas administrativo, dos moçárabes, dos árabes, que tinham naturalmente esse pendor, essa genialidade administrativa, uma vez que se dividiam no império, que era muito extenso, então tinha que ter uma série de expedientes bastante sofisticados de administração. E depois o Pontes de Miranda ele vai falar sobre um processo que ele caracteriza muito corretamente como um processo evolutivo de centralização do direito português, que vai acontecendo para e passo também com o processo de formação, dentro de uma perspectiva unitária centralizada, da própria nacionalidade portuguesa. Então, ao passo que o Dom Dinis, por exemplo, está viabilizando o surgimento de uma literatura, naquele momento ainda em língua galego-portuguesa, mas que vai dar a coloração e os contornos para a formação do vernáculo português, o vernáculo da língua portuguesa, ao mesmo tempo que está acontecendo com a criação da Universidade de Coimbra, você vai tendo também um processo que aos poucos ele vai culminando na formação de um direito mais centralizado e que fosse antagônico, apesar de ser capaz de contemplar, de compreender alguns elementos desse direito consuetudinário, tradicional, lusitano, dos chamados forais, mas ao mesmo tempo centralizando e criando um arcabouço jurídico que fosse mais evoluído, que fosse melhor sistematizado e que desse condições para poder plasmar o surgimento de uma unidade política, que é isso que hoje em dia a gente chamaria de nação. Então, o processo de formação da nacionalidade portuguesa foi absolutamente temporão, por conta disso que Portugal saiu na frente das demais nações, povos europeus, na corrida para a civilização do Novo Mundo, das grandes navegações, do desenvolvimento tecnológico, por conta dessa organização política mais sofisticada. E o Pontes de Miranda ele vai dar um destaque nesse processo, principalmente para as famosas ordenações. A ordenação, primeiro, do Dom Duarte, depois você tem a ordenação do Afonso V, que é de 1446, se não me falha a memória. São as famosas ordenações afonsinas. Depois, em 1512, você vai ter as ordenações manuelinas do Dom Manuel I. E depois, em 1603, você vai ter uma espécie de uma culminância dessas ordenações anteriores, que são as ordenações filipinas, que, na visão do Pontes de Miranda, foram o documento jurídico mais importante para a formação não apenas da visão de direito brasileira, mas inclusive para a formação de instrumentos normativos jurídicos no nosso país. Ele dá muito destaque para, inclusive, o Código Civil, que na verdade no caso brasileiro não existia, né? Um Código Civil depois da independência. O que você tinha lá era uma espécie de uma compilação que foi realizada pelo Teixeira de Freitas em meados do século XIX, mas você não tinha um código fechado, sistematizado. Você só vai ter isso em 1916 com o código do Clovis Bevilacqua, mas anterior a isso, o que havia era uma espécie de um resgate não sistemático, um resgate pontual, episódico, mas ancorado dentro de toda uma jurisprudência de elementos que foram consagrados lá atrás, em 1603, nas ordenações filipinas. Isso aí mostra uma enorme conexão existente entre a tradição jurídica lusitana e o processo de formação do pensamento jurídico brasileiro, que é bastante evoluído, é bastante avançado. O Brasil tem uma tradição jurídica, apesar, obviamente, de todo o viralatismo, apesar de todo o antagonismo que existe contemporaneamente ao judiciário brasileiro, em alguma medida legítimo, mas, obviamente, a partir do momento que você generaliza isso, perde-se a legitimidade, mas existe essa tradição que é transferida através dessa grande correia de transmissão, que são as ordenações filipinas. Então, sugiro a leitura especialmente dessa primeira parte dessa obra, Fontes e Evolução do Direito Civil aqui no Brasil, que é do grande Pontes de Miranda. E quem tiver a formação técnica em direito, obviamente, tem que consumir quase que toda a literatura do Pontes de Miranda, que é um grande pensador na área do direito. Para terminar, obviamente, como eu venho da área de letras, eu vou puxar um pouco dessa sardinha também para a minha área. Sugiro a leitura do grande José Guilherme Melchior. Ele era diplomata, tem uma formação acadêmica muito robusta e também deu enormes contribuições no campo da
crítica e da teoria literária. Aqui eu sugiro, de uma maneira um pouco mais detida, uma obra dele que é uma das melhores histórias da literatura brasileira, que é De Anchieta a Euclíades, em que ele faz todo um tracejado dos movimentos, das diferentes escolas que compuseram aí esse grande quadro da literatura nacional. O Melchior, obviamente, ele sofre muito antagonismo de pessoas que não são liberais, ele tem a sua biografia bem ou mal articulada com o processo de formação daquele que deveria ser, pelo menos em tese, o maior partido liberal brasileiro, que é o PL. Então ele foi um dos signatários lá da criação do partido, depois do regime militar, naquele processo de transição. E o José Guilherme Melchior, apesar dessa sua vinculação, ele era uma pessoa que, se você for analisar os posicionamentos econômicos dele à luz do que é considerado o liberalismo hoje em dia, ele seria praticamente considerado um comunista, porque ele defendia a intervenção do Estado, ele defendia a presença do Estado como um agente indutor na economia, só que, obviamente, atuando a serviço de uma maneira subsidiária para os agentes privados. Então, o Melchior seria um comunista, o Melchior seria um socialista fabiano, alguma merda olavética dessas. Uma outra obra também do Melchior, que não necessariamente é uma obra importante para se compreender o Brasil, mas que é uma obra muito interessante, certamente foi o melhor livro de comentário que eu já li sobre a obra do Michel Foucault, é uma obra intitulada Niilismo de Cátedra, em que o José Guilherme Melchior faz uma radiografia. Ele disseca de uma maneira genial o pensamento do Michel Foucault. Inclusive, eu já dei alguns cursos aí na academia, nas universidades da vida, em que eu tinha que falar um pouco sobre o pensamento do Foucault, e eu sempre recomendava como bibliografia fundamental, subsidiária aos próprios textos originais do Michel Foucault, essa obra do José Guilherme Melchior. Então, quem tiver interesse no pensamento do Foucault, especialmente naquela parte do pensamento do Foucault que ele vai começar a falar um pouco sobre que é chamado de pós-estruturalismo, né, sobre as práticas sociais, o papel do infinitesimal na constituição das redes de práticas sociais, toda essa sopa de letrinhas Foucaultiana, encontra no José Guilherme Melchior uma grande referência. Então é isso. Falamos aqui de 5 autores que têm uma inclinação liberal. Deixa eu ver se eu me lembro. Joaquim Nabuco, Manuel Bonfim, Rui Barbosa, Francisco Pontes de Miranda, e finalizamos com José Guilherme Melchior. São 5 indicações de leitura, como eu falei lá no começo. Uma leitura criteriosa, uma leitura crítica, uma leitura atenta, mas é uma leitura que, se bem feita, pode sim enriquecer uma visão nacionalista que seja orientada por um nacionalismo arejado, por um nacionalismo civilizado, sem maluquice, sem sandice, sem essas bizarrices que têm aparecido aí hoje em dia e que se apresentam como nacionalismo. Nacionalismo calcado na tradição brasileira que, para o bem e para o mal, tem uma grande influência do liberalismo. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que me acompanhou até aqui. Como sempre, acima de tudo, vivam o nosso lindo e maravilhoso Brasil. Fiquem com Deus. Salve Maria, que viva Cristo Rei.